Agora a gente vai trabalhar então na nossa parte aqui do texto, né? Nessas informações aqui sobre o nosso João Lemon aí. A gente tinha visto na primeira aulinha aqui dessa página sobre, na nossa visão geral aqui, revisão, que a gente vai ter que refatorar isso aqui. E é exatamente o que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer então, pra gente não importa muito se essa div aqui, ó, essa div pi de 5, né? Na verdade, olha só, a div anterior dela ocupa 4. Para 12, falta 8. Só que a gente determinou que ia ser 5 aqui. Por que a gente determinou que ia ser 5? Porque, se eu não me engano, a gente queria que essas duas colunas ficassem alinhadinhas e tal. A gente pode falar que esse cara aqui ele vai ocupar 8 agora. E aí, olha só o que acontece. Quando a gente fala que ele vai ocupar 8, nessa resolução aqui já fica legal, aqui no 1200, por exemplo. Eu acho que já fica mais interessante, talvez a gente teria que alinhar alguma coisa aqui verticalmente e tal, mas já fica mais interessante. Só que aí, quando a gente aumenta e deixa aqui na nossa resolução um pouco maior, a gente perde aquele alinhamento que tinha, que essa coluna ela fica maior do que a gente tinha pré-determinado, tal. Aí você pode olhar agora e falar: não, Brunão, eu gostei assim. Tudo bem. Se você for designer, como designer, você pode sempre, né, e deve refazer o seu layout da melhor maneira possível, tá? Redefinir coisas e tudo mais. E como programador front-end designer, você tem que respeitar essas diretrizes de design. Eu estou tentando respeitar aqui o nosso design inicial, onde essas duas colunas ficavam alinhadas com esse título aqui, tá? Então isso acaba sendo um pequeno desafio pra gente, porque senão é muito fácil a gente só não, agora eu vou mudar o meu design porque ficou mais fácil o meu código. Não, tem que ser o contrário, tá? O código ele tem que respeitar o design. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui, tá? Então eu não vou ficar mudando o meu design só para na hora de eu fazer o código ficar mais fácil. Isso é uma prática ruim, tá? O nosso design tem que ser o design que ele é mesmo. Então, a gente vai trabalhar para que essas colunas aqui fiquem nessa tela aqui, nessa resolução, fiquem alinhadas com o conteúdo, tá? E quando a gente chegar aqui no 1200 e tal, também continue alinhado, tá? E para fazer isso, a gente não vai conseguir compartilhar os mesmos códigos aqui entre elas, tá? Tipo, os mesmos códigos de coluna do Bootstrap. Porque se eu altero aqui para ficar bom aqui assim, na hora que chega aqui não tá bom. Se eu altero para ficar bom maior, na hora que eu chego aqui não tá bom também. Então, por isso que a gente vai ter que refatorar, tá? E como que a gente vai refatorar isso aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é o que eu tinha feito aqui no browser mesmo agora há pouco. A gente vai pegar esse cara aqui agora, que se eu não me engano ele está com 5, tal. A gente vai passar para 8, tá? E a gente também vai refatorar esses media queries aqui, ó, SM, a gente vai passar para LG, tá? Que é onde começa o nosso 1200. Então vamos lá, vamos começar por isso aí. A gente tem então essa coluna aqui que é cadê a da imagem? É essa aqui, então a gente não vai mexer nela, tá? E essa aqui que a gente vai passar para 8, beleza? Então essa aqui a gente ainda vai manter o Bootstrap Grid System porque não tem problema. As que a gente vai alterar são essas aqui, ó. Essa aqui que tem 12 do título, talvez nem precise. Na verdade, como a gente vai remover das outras duas, é bom a gente remover dessa aqui do título também, tá? Deixar todas elas independentes. E a gente nem vai precisar dessa row, então, também. E a gente vai refatorar, então, essas 3 aqui, tá? Essa, que é a primeira coluna, que ela vem até aqui, inclusive, ó. Aqui. E a última, que é o que tem os prêmios lá, tal. Belezinha? Então, bora botar a mão na massa, bora fazer isso aí. A primeira coisa, então, que eu falei, a gente não vai precisar mais de row, tá? Essa aqui, ó, ela é referente a essa row pi aqui, então não tem problema. Essa row que eu acabei de deletar era para essas colunas filhas aqui. Então, beleza. Vou rolar até aqui embaixo agora e vou deletar onde estava fechando aquela row. Agora, as nossas colunas eu vou renomear elas, tá? Então, elas têm uma proporção mais ou menos assim, ó. Essa aqui fica a largura total de 12, beleza? Essa aqui
a gente pode entender então que tem uma largura de uma proporção de 70%, 70% para 30%, não, porque não é para 10, né? 7 para 5 vai dar uma relação aproximadamente aí de 40 e poucos por cento, tá? De 7 para 5. Eu vou jogar então que vai ser, essa aqui vai ser 55% de largura e essa aqui vai ser 45%, beleza? Então a gente vai deletar essas classes aqui do Bootstrap, mas a gente precisa atribuir classes novas para a gente conseguir escrever lá no nosso CSS elas. Então esse aqui vai ser o nosso JL sobre, deixa eu ver, info, tá? Na verdade vou chamar de info sobre. E aí eu estou colocando contextual mesmo, porque isso aqui vai ter esse comportamento. Só aqui a gente provavelmente não vai aproveitar essas media queries, essas classes que a gente vai fazer em nenhum outro lugar. Então, mais uma vez, contextual, tá? E aí, a gente tem agora qual mais? Aqui embaixo, a gente tem essa outra aqui que são os prêmios, tá? E aí eu vou chamar então, ao invés de info, eu vou chamar de awards, que é o que a gente usou ali de termo aqui e tal, né? Na verdade, eu posso chamar em português mesmo, vai, prêmio. Prêmios. Beleza. Tá, feito isso, a gente tem as nossas divs aqui, faltou a do título, né? Eu vou chamar do título de name, ou nome, ou... vamos chamar de nome mesmo. Ou título. Vamos chamar de título, vai ficar mais coerente, eu acho. Beleza. Então agora a gente tem JL título sobre, JL info sobre e JL prêmios sobre. E aí vamos lá no nosso sobre agora. E vamos trabalhar essas colunas. Aqui a gente está no 320 por enquanto, tá? Eu vou pegar o seguinte, aqui ó, bem depois do nosso avatar, eu vou começar a trabalhar essas colunas. Então vamos definir aqui, JL título sobre. E a gente sabe que ele vai ter 100% de largura aqui. E vai ter um height alto, a gente nem precisa definir, né? E eu vou falar que ele vai ser display table. Eu não vou alinhar com flex, tá? Eu vou alinhar o nosso famoso box modeling mesmo, tá? Um dos jeitos mais antigos que tem de fazer depois de tabela, né? Que é o mais antigão de todos, de a gente alinhar conteúdo, tá? Beleza. E ele vai ter o que? Um float left. Certo. Tanto o título aqui, quanto também o nosso JL. Como que a gente chamou mesmo? Info, né? Info sobre. E também o nosso JL prêmios sobre. Todos eles, nessa resolução aqui de 320, eles vão ser 100% de largura e display table. Eu vou fazer uma coisa que eu vou colocar um margin. Margin bottom em todos eles também de 30 pixels, beleza? Para quando eles estiverem um em cima do outro, eles terem um espaçamento entre eles. Legal. Agora eu vou copiar tudo isso aqui. E aí eu vou na minha próxima resolução onde eu quero que eles mudem um pouco essa aparência deles. Eu vou lá no 992 mesmo, porque eu estou assumindo que até... deixa eu pensar. Vamos no 992 mesmo, porque eu estou assumindo que até chegar lá, eles vão ficar só um embaixo do outro mesmo e beleza. E aqui, no nosso 992, então, aí sim, eu vou lá embaixo, acho que a gente não tem nenhuma menção à página sobre aqui, inclusive. Não tem. Então, vou lá embaixo, beleza? Só vou colar aqui agora. E aí, aqui sim, a gente vai começar a trabalhar eles de maneira distintas, porque aí cada um vai receber uma largura diferente. O display, o float e o margin já estão sendo herdados lá de cima, então eu vou deletar. Beleza. Aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um para cada um, porque eles vão ter tamanhos diferentes, tá? Beleza. Aí, desse primeiro aqui eu deleto os dois. Desse aqui eu deleto prêmios. E aqui falta um pontinho.
Beleza, então agora eu tenho cada um separadinho. O título vai continuar ocupando 100%. Por quê? Porque no nosso design ele vai continuar a largura total aqui mesmo, não tem problema. E aí agora esses dois caras aqui, a gente tinha falado que eles iam ter uma proporção de 55. Isso aqui eu estou fazendo meio que no olhômetro, digamos assim, tá? Eu não sei. Na hora que a gente atualizar lá a página, a gente vai ver se ficou bom, tá? E esse aqui vai ter uma largura de 45. Eu sei que vai acontecer uma coisa já, e daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer, mas por enquanto vamos testar aqui, beleza? Vou atualizar agora. Legal, eu fui no olhômetro e basicamente eu praticamente acertei aqui, porque olha só, aqui está os 100%, aqui está os 45, os 55 e aqui os 45. E ficou praticamente o mesmo alinhamento, quase que praticamente a mesma proporção que estava antes, tá? E isso aqui a gente está na resolução pequena, digamos assim, na 1300 e alguma coisa tal. Se a gente continuar diminuindo aqui até a 1200, na minha opinião, continua agradável, tá? Ficou até mais alinhado aqui com o texto, mas a gente não vai conseguir ter esse controle 100% completo aqui, tá? Nessa segunda div aqui e tal, a gente precisa de um margin left aqui, ou um padding, ou alguma coisa para dar um espaço com relação a essa aqui, tá? Daqui a pouco a gente já vai acrescentar. Então, só para ter uma ideia aqui mesmo, vamos ver. Aumentar, na verdade, deixa eu tirar aqui o nosso... tá, a gente tem que agora achar outro media query aqui, onde isso aqui fique um pouco menor, tá? Vai ser mais ou menos, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tem que começar a ficar menor aqui em 1600 e alguma coisa. Na verdade, eu vou ter que fazer um detach aqui, ó. Beleza. E deixa eu tirar aqui da frente. E aí, se a gente diminuir aqui um pouco, eu acho que mais ou menos aqui em 1740 a gente vai ter que diminuir o tamanho dele, tá? Então vamos lá, vamos criar o último media query aqui, que vai ser o 1740. E aí essa proporção aqui agora, esse cara aqui ele vai ter que ficar menor. Ele vai ter que ser tipo 38, eu acho. Vamos chutar aqui. Esse aqui eu vou deixar ele 31 mesmo, tá? Vou salvar. Atualizei. Legal, acho que ficou legalzinho também, porque na hora que a gente colocar o margin left aqui, ele vai dar uma chegadinha, vai ficar mais ou menos alinhado aqui. Beleza, eu acho que com isso a gente praticamente finalizou. Tá, eu acho que eu vou deixar um pouquinho menor ainda do que 38, eu vou colocar 35, vai. Atualizei. Legal, acho que é isso. Agora sim. Beleza? Bom, com isso aqui a gente meio que alinhou, só falta fazer o quê? Falta agora a gente adicionar esse margin ou padding left aqui, né? Deixa eu ver o que vai ser então. Bom, como ele tá border box, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um padding, tá? Que aí vai ficar para dentro do próprio elemento, porque se eu adicionar um margin, talvez ele dê problema de quebrar a linha e tal, porque eles estão com float, né? Então vamos de padding mesmo, vai ser no prêmios sobre e vai ser só quando ele tiver a partir de 992, tá? Então eu vou procurar aqui onde ele aparece em 992, porque é a partir de 992 que eles ficam lado a lado, né, que a gente definiu. Aqui o sobre, e eu vou adicionar um padding left, e eu vou adicionar de 30, tá? Não de 15. Salvei. Vou atualizar. Por que não apareceu? Porque na verdade não é no sobre. Não é no título, né? Adicionei no lugar errado. É aqui no prêmios, tá? Salvei. Agora sim deve funcionar. Legal. Estamos espaçados. Vamos testar aqui. Beleza, ó, tá tudo proporcionalzinho. Tá. Agora, só pra gente finalizar, vamos ajustar esse título aqui. Vamos refatorar o tamanho dele. Na verdade, ele até diminui aqui quando chega menor que 992, ó, o tamanho dele já diminui. É só aqui, ó, onde ele está quebrando linha, que é a resolução. Vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui na direita de volta.
Aqui, olha só, quando ele passa de 992 e enquanto ele é menor que 1100 e alguma coisa aqui, tá? Ó, enquanto ele é menor que 1091, 1090, 1091 e maior que 992. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar aí nesse intervalo o nosso H1 que está dentro do nosso título sobre, tá? Então, vou copiar aqui já. Aqui a gente já está no 992, então eu vou fazer só assim, ó. H1 aqui. Agora a gente precisa ver o tamanho que está esse título lá. Vamos inspecionar direto nele aqui. Ele está com um tamanho de 120. Então a gente vai diminuir um pouquinho aqui. Eu vou colocar tipo 90, então vou colocar font size 90 pixels. Beleza? Eu quero ver se o nosso title xlarge aqui ele vai sobrescrever, tá? Se ele sobrescrever não vai adiantar muito isso aqui que a gente está fazendo. Vou atualizar. Não, deu certo. O nosso código lá tomou conta do que estava ali. Beleza. E aí eu quero falar que quando for maior que 1200, por exemplo, volte a ser 120, tá? Então vou dar um Ctrl C aqui agora. Vou aqui no 1200, que já é o próximo Media Query. Lá embaixo aqui, ó. E vou só adicionar agora que vai voltar a ser 120. Ops. E se eu atualizar, agora voltou a ser 120, tudo numa linha só. E aí agora a gente precisa testar para ver se ele está quebrando linha e não está mais. Ele está quebrando aqui nessa resolução, mas essa resolução a gente ainda não trabalhou. Deixa eu ver só aqui rapidamente. Tá, é porque tá tudo SM. Então vamos corrigir isso lá e a gente já mata essa questão aqui dessas colunas de texto, tá? Então onde está SM8 e SM4? Então são essas duas aqui. Na verdade vai ser SM12 e aqui vai ser SM12 também. E aqui então vai ser call LG4 e essa aqui vai ser call LG8. Salvei. Se eu atualizar aqui agora, vai ficar um embaixo do outro. Isso, exatamente. Ó, a gente ainda tem mais problema, porque agora a nossa imagem está ficando para cima, ali no topo, tá? Então a gente ainda vai ter que mexer na imagem, mas quando volta a ficar para views mais largas, tipo tablet, desktop, praticamente a gente já resolveu quase tudo, tá? A gente precisa só, ainda assim, continuar resolvendo essa questão do alinhamento aqui da nossa imagem, que está um pouco não tão bom assim, dependendo da resolução de tela, tá? E a gente vai resolver isso aí então na próxima aula.